Olá! Nesta edição eu trago para você informações sobre saúde bucal. Você vai saber como cuidar melhor dos seus dentes, da gengiva, da boca de um modo geral. Dr. Fábio de Azevedo é cirurgião dentista, formado em Uberaba há 15 anos e vai falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Fábio. Obrigado, Ivacira. É uma honra estar participando do seu programa. Só tenho a agradecer e se eu puder contribuir de alguma forma. Com certeza, pela sua experiência, em vários aspectos da odontologia, eu já quero saber de você como é que está o comportamento do brasileiro, o comportamento das pessoas em relação à saúde bucal. O que eles têm feito assim, em termos de prevenção, em termos de educação? Olha, Ivacira, eu acho que mudou bastante nos últimos anos, Hoje as pessoas são mais conscientes, elas procuram mais os dentistas, Mesmo por causa dos meios de comunicação, mesmo pela saúde estética. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a estética, com o visual, com o sorriso, e atrás da estética vem a saúde também. Então tem mudado um pouquinho, tem melhorado, Bom, há 10 anos aproximadamente, doutor Fábio, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, ela divulgou uns dados que 28 milhões de brasileiros não tinham dente, estavam sem dente, completamente sem dente. Isso foi o quê? O que você atribui? Era uma falta de conhecimento, é uma falta de recurso financeiro? O Brasil também é muito grande, foi feito um levantamento nacional, Olha, Vacira, eu acho que é uma junção das duas coisas. Problemas financeiros, falta de informação. O Brasil é muito grande, são, na verdade, 3 fatores, Eu acho que, como eu falei, tem melhorado bastante. É lógico que falta muito para melhorar, mais consciência da população, mais incentivo governamental na área da odontologia. Eu acho que na medicina o governo ele até atua de uma forma razoável, mas na parte odontológica eu acho que os incentivos são muito pequenos ainda. Acho que precisa ser revisto tanto a nível governamental, federal, municipal e estadual. E saiu uma reportagem na Veja há uns anos atrás, acho que uns 10 anos, Brasil, país dos desdentados. Uma grande quantidade de dentistas. Hoje o Brasil ocupa, se não me engano, a 3ª posição em qualidade de tratamento odontológico. Os dentistas hoje são tão capacitados quanto nos Estados Unidos, Alemanha e Itália. Entendeu? O problema está em recurso financeiro, informação, entendeu? Tanto que muitos estrangeiros hoje vêm de fora fazer tratamento no Brasil. Por quê? É excelente, talvez melhor do que na Europa, eu posso falar isso, e o preço muito reduzido. Então, o país dos desdentados com uma das melhores qualidades de odontologia? Estranho isso, É meio contraditório, É contraditório. E você tocou num ponto aí, assim, crucial, que é a questão das políticas públicas, porque você atende na sua clínica particular, mas você tem um compromisso, um comprometimento social muito grande, você acompanha. Então, existe uma deficiência realmente na aplicação de recursos públicos, políticas públicas. Eu acho tanto recursos como pessoal da área odontológica, dentro das políticas públicas. Nós somos hoje uma classe com milhares de dentistas, nós temos ABO, temos SPO, então em todos os estados a gente tem isso também. Então é uma classe muito grande, com um número enorme de pessoas, e você imagina que cada dentista em média atende 20 pessoas, particular, sem falar da rede pública. Então eu acho que precisaria, dentro dos governos federal, estadual e municipal, pessoas da área da odontologia para direcionar e mostrar e abrir o leque, para assim, olha, é isso que está acontecendo, é isso que está precisando mudar. Nada melhor do que alguém da própria área para falar, orientar sobre isso. Bom, então eu entendi que o governo deveria lançar mão melhor dos técnicos para estar fazendo uma análise e elaborando esses projetos para que eles sejam mais eficientes. Isso também, e trazer a classe odontológica para perto da política, para saber o que está precisando, os prós e os contras, para poder entender a máquina odontológica também, Uberaba tem uma boa faculdade de odontologia, e forma aí um grande número por ano. O mercado absorve tudo isso aí? O mercado da região, por exemplo, ou algumas pessoas têm que se deslocar? Como é que você está vendo esse mercado? Olha, Vacira, eu falo com muito orgulho que eu me formei aqui na Universidade de Uberaba, que para mim é uma das melhores universidades do Brasil. Eu tive chance de ir na USP, Unesp, em várias faculdades, e assim, a nossa carga horária, os nossos professores, a nossa titulação é muito boa. A nossa carga horária de clínica prática é uma das maiores do Brasil. A gente forma excelentes profissionais. Eu falo assim, se o aluno se dedicar e quiser ser um bom dentista, ele vai ser daqui um bom dentista. Claro, fazendo outras especializações, nunca vai poder parar de estudar. E o mercado... É um mercado assim, o mercado depende muito de fase, de profissão, mas assim, se você quer, você gosta, você se dedica, você se dispõe a trabalhar, eu acho que em qualquer profissão
você vai dar certo. E o mercado, se não absorver aqui, vai absorver em São Paulo, que eu acho que medicina, odontologia, são profissões que, tipo assim, tem trabalho, entendeu? Ninguém convive com uma dor de dente. Hoje ninguém quer ter um sorriso feio. Então, eu acho que o mercado absorve sim, desde que você se disponha a fazer um bom trabalho. Doutor Fábio, você tem um currículo também, assim, muito amplo, que eu já pude observar, né? Muito rico, está sempre se atualizando. E eu anotei aqui alguns cursos, por exemplo, que eu vou citar um deles, que é um curso internacional que você realizou, que é Soluções Estéticas Diretas e Indiretas em Posteriores, né? O que você recomenda? O que seria esta solução estética, tanto para o paciente quanto para o profissional? Então, eu vou falar em soluções estéticas. Soluções estéticas é aquilo. Eu quero que meu sorriso fique bonito, branquinho, hollywoodiano. Hoje em dia, todo mundo quer o padrão hollywoodiano. É o tal do clareamento? Não, então, soluções estéticas aí envolve clareamento, resinas diretas e indiretas, né? Lentes de contato, que agora tem moda, lentes de contato para os dentes, são as facetas que recobrem os dentes, que deixa clarinho. Às vezes está com o dente escurecido ou com uma forma inadequada, não está satisfeita. Se não tiver como fazer com uma resina direta, faz com lentes de contato, que na verdade seria uma solução estética indireta. Né? Pecinhas nos dentes, aquelas pecinhas metálicas hoje são trocadas por pecinhas de resina, são inlays. Hoje em dia a odontologia está muito moderna, a nível mundial. Então me fala um pouquinho mais dessa lente de contato aí, como é que é? Ela é colocada e é retirada como se fosse uma lente de contato do olho? Não, a gente chama de lente de contato porque que acontece? Antes a gente tinha somente as facetas de porcelana para colocar, por exemplo, nos dentes da frente, para recobrir. As lentes de contato têm esse nome porque são placas de porcelana finíssimas. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu quero mudar um pouquinho, meu dente está um pouco torto, escureceu porque eu fiz um canal. Então, faz as lentes de contato com essas películas, né, de porcelana finíssimas com mínimo desgaste. Às vezes, não precisa nem fazer desgaste. Então, é feito o procedimento, molda, a gente manda o protético, fala o que a gente quer, ele volta e ela é cimentada. Ela não tira e não coloca. Ela é permanente. E dentro dessa sua experiência, essa sua especialidade estética, tem alguns também alimentos, né, que prejudicam a cor dos dentes, a coloração, ela vai alterando. Por exemplo, o cigarro, ele altera a cor dos dentes, né? Com certeza. Como é que fica? Cigarro, vinho tinto, né? Bom vinho tomar um tinto, vinhozinho que é tinto, bom. né? Mas, então, tudo que é muito escuro, né? Tem muita pigmentação e absorve um pouco, sim, dependendo da intensidade, da quantidade e da frequência que a pessoa usa. Então, é escovar bem escovado, ir ao dentista fazer profilaxia, uma limpeza bem feita, e em muitos casos fazer um clareamento. Eu acho difícil chegar para um paciente e falar assim, olha, não tome mais vinho, ou um fumante não fumar, que seria o ideal, mas ele não para. Então, fazer as precauções, escovar mais os dentes com uma pasta dental adequada, visitar o dentista para fazer uma profilaxia bem feita, entendeu? E tentar viver a vida, como se diz, de bem com a vida mesmo, sorrindo bem, mas não deixar de fazer as coisas que gosta. Né? Quando você fala escovar mais os dentes, o que é recomendado em termos de escovação diária? Quantas vezes diariamente nós temos que escovar os dentes? Olha, assim, há uma preconização técnica de pelo menos 4 vezes, né? De manhã, depois do almoço, depois do jantar e à noite. Mas eu falo assim, que isso é o mínimo. À noite é antes de dormir? Antes de dormir, você não vai comer mais nada. Não adianta você escovar os dentes. Vou escovar os dentes para dormir. Escovou os dentes para lá e comer uma bolacha. Você sujou tudo a casa de novo. As bactérias vão fazer a festa ali dentro. Então, a última escovação é assim, não vou comer mais nada, vou fazer uma boa escovação fio dental, um colutório, caso seja indicado pelo dentista, e dormir. E esse fio dental, ele deve ser usado também todas as vezes que vai escovar? Ou uma vez ou 2 vezes ao dia é suficiente? Não, o ideal é usar todas as vezes que comer, porque a escova não vai entrar nas proximais dos dentes. Mas, pelo menos, eu peço aos meus pacientes, não tenho tempo, estou correndo pelo menos uma vez ao dia. Também tem um tipo de escova que é adequado para cada paciente, né? Isso o dentista recomenda? Como é que é feito? Porque às vezes a gente chega ao supermercado e fala, acabou minha escova de dente, eu vou ali e compro a que está ali. Hoje as escovas são muito boas, as tecnologias estão muito avançadas, quase todas as escovas são boas. É lógico que tem aquelas adequadas para, se o paciente usa um implante, usa uma prótese, usa um aparelho, tem as escovas próprias para aquilo, mas o dentista vai te indicar melhor. A questão do clareamento, que nós já abordamos aqui, tem sido também uma procura muito grande Sim. pelas pessoas. E como é que é feito? Não é muito invasivo? Não traz um prejuízo depois para o futuro para os dentes? Porque tem gente que às vezes até altera, fica tão claro que você sente que teve uma alteração muito grande, né? Eu acho que a palavra, assim, Evacina, em qualquer área que você for atuar,
chama-se consciência do que você está fazendo. Nada pode extrapolar. Eu acho que tudo tem um grau perfeito para ser feito. Então, por exemplo, tipo assim, não faz mal o clareamento, não estraga os dentes, desde que ele seja feito de uma forma consciente, tanto pelo profissional como pelo paciente, entendeu? O paciente chega lá e fala, chama-se clareamento, não é branqueamento. Eu acho isso muito interessante de falar. O que é isso? Por exemplo, quando o meu dente surgiu na minha boca, a minha cor era A2. Nós temos uma escala de A até D, A1, A2, A3, B1, B2, B3 e vai. Era A2. Hoje, por causa do cigarro, vamos supor, vinho, está um B2. Está lá na frente dos conhecimentos. Então, eu vou fazer um clareamento. Eu vou trazer esse B2 por um A2. Eu vou clarear o meu dente até o ponto praticamente natural que ele veio. Ele nunca vai ser um A1. Né? Quando isso acontece, é porque às vezes foi feito um clareamento, às vezes em demasia, aí sim pode começar a prejudicar. Mas assim, hoje em dia os produtos são muito bons, os profissionais são capacitados, a maioria, por isso que eu acho interessante sempre procurar um profissional capacitado para aquele tipo de intervenção. Né? Você recomenda que a pessoa procure o dentista de quanto em quanto tempo? 6 em 6 meses, 3, 1 ano? Relativo também. De pessoa para pessoa? De pessoa para pessoa. A norma é a cada 6 meses procure o seu dentista. Mas não, Vacira é Vacira, o Fábio é o Fábio, o outro é o outro. Depende da necessidade de cada paciente. Tem paciente que forma placa a cada 2 meses, que forma tártaro a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses ele precisa fazer uma profilaxia e uma raspagem. Então, o seu dentista vai te falar a sua frequência que você tem que retornar à clínica. Que é aquela higienização, né? Que ele deve fazer, além de ver também a questão das cáries. Eu acho que hoje tudo é personalidade. O indivíduo é um indivíduo, ele não é uma coletividade. Então, cada um tem o seu critério, a sua possibilidade e a sua necessidade. Então, me explica aí sobre cárie, porque ainda é muito comum pessoas assim, bem informadas, às vezes até pelo volume de atividades que tem e adiando ir ao dentista, né? O que é uma cárie? Como é que ela se forma? Porque ela também não forma da noite para o dia. Vamos lá, o que é uma cárie? Etiologicamente, a cárie é uma doença infecciosa e contagiosa. Contagiosa? Então, se eu estiver perto de alguém, se alguém beijar alguém que está com cárie, cárie, vai pegar? Pega, depende. Porque a cárie é causada pelo Streptococcus mutans. Para ter uma cárie, eu preciso de ter o substrato, o alimento, o hospedeiro, o dente e a bactéria, que é o Streptococcus mutans, né? E é uma bactéria. Cada pessoa, às vezes, tem um tipo de virulência diferente bacteriana, entendeu? Eu digo muito assim, quando a criança nasce, ela não tem dentes, ela não possui Streptococcus na boca, ela não tem cárie. Começa a nascer os dentinhos, ela não tem Streptococcus, ela tem o dentinho, come, mas não tem a bactéria. Como que ela adquire essa bactéria? A mãe que sopra comidinha, que beija, boquinha, babá, tipo assim, mas é o meu filho, eu vou beijar, tudo bem, mas essa informação é necessária, que a cárie é uma doença contagiosa e infecciosa. Não surge do dia para a noite, por isso a frequência de ir ao dentista também para ver. Às vezes a pessoa acha que não tem nada, vai ao dentista e tem. Às vezes o próprio dentista olha e não vê, por isso os exames complementares de raio-x, né? E alguns casos mais específicos de lesão, alguma coisa mais profunda, de canal ou de tecido mole, a gente costuma pedir até tomografia. Porque às vezes então a pessoa nem identifica, né? Pode ter algum problema entre os dentes, ou pode estar se manifestando naquela hora, pode ter também. Tem muito a questão de inflamação na gengiva, né? Doutor Fábio, o que é isso? É má higienização? É a periodontite que a gente chama. Começa com uma gengivite, que é a inflamação da gengiva e dos tecidos moles. Se não for tratada, passa a ser uma periodontite, que já vai para os tecidos mais profundos, para os ossos. Tem fatores genéticos e fatores ambientais. A má escovação, a alimentação errada e os fatores genéticos, a propensão à formação de cálculo, e esses cálculos que formam ao redor do dente começam a inflamar a gengiva. A gengiva, o corpo humano fala assim, olha, está inflamando. Ela começa a inflamar, fazer um processo inflamatório para combater aquilo, onde começa a inchar, inflamar, às vezes sangrar. Então, a necessidade, quando eu falo paciente, cada paciente tem uma necessidade. Tem paciente que, às vezes, vai uma vez ao ano no dentista, faz uma limpeza, não tem cárie. Tem paciente que precisa ir a cada 2 meses fazer uma limpeza. Então, a prevenção hoje, eu falo assim, a prevenção é a alma do negócio, entendeu? E quando a pessoa também, às vezes, usa fio dental, costuma sangrar. Quando costuma sangrar, a pessoa para de usar o fio dental porque acha que o fio dental é que está provocando aquele sangramento. E pode não ser isso. O maior equívoco. Sangrou, tem alguma inflamação, tem alguma sujeirinha, tem alguma coisa ali. Então, são 2 alertas. Vá ao dentista. O que está acontecendo?
Não pare de usar o fio dental. Se você parar, vai acumular mais resíduo ali. Então, esse negócio de, sangrou minha gengiva? Para o fio dental, não. Tem pessoas que ficam 24 horas sem passar o fio dental e forma aquele filme biológico que a gente fala, que causa uma leve inflamação. Então, a hora que você passa o fio, dá um sangramento, mas é uma inflamação transitória. A hora que ela limpar, escovar direitinho, no outro dia não vai sangrar de novo. Doutor Fábio, e sobre aparelho ortodôntico, né? A gente tinha um conceito, assim, um comportamento de que isso era utilizado nas crianças há alguns anos. Agora, ultimamente a gente vê vários adultos usando o aparelho para fazer essas correções. Isso resolve? Por que as pessoas estão buscando assim, na idade adulta fazer essa correção? Demora mais? Explica para nós como é que é isso. Olha, Ivaci, como eu falei, a população tem evoluído. As técnicas odontológicas têm evoluído. Então, assim, hoje você coloca o aparelho desde a criança até a pessoa de 70, 80 anos. Se ela tem a necessidade, se ela tem o dente legal, se tem estrutura óssea e tem uma má oclusão, ela tem que usar o aparelho ortodôntico. Não só, às vezes, pela estética, mas pela função. Eu falo que os dentes são como uma engrenagem. Se tem um dentinho da engrenagem errado, começa a bater tudo errado, começa a dar problema de quebra de dente, às vezes até canal, dores de cabeça, disfunção muscular, atresia muscular. Então a parte ortodôntica, muito mais que um luxo e beleza, é um conceito de saúde dental também, que tanto criança como adultos podem. Mas nessa faixa de 50 anos, 60 anos, por exemplo, responde ao tratamento? Com certeza, eu tenho muitos pacientes adultos. Ortodonticamente falando, responde sim. Lógico que às vezes de formas diferentes, mas tem técnicas para isso. Você falou aí assim, na questão que eu quero lembrar aqui da mastigação, às vezes mastiga errado, e nós temos ali aquela questão do terceiro molar. Qual que é a função dele? Porque também tem muita gente na idade adulta que ainda tem o terceiro molar. O terceiro molar, na verdade, é uma coisa... Ou dente ciso, né? Dente ciso, né? Na verdade, o terceiro molar é um resquício, né, da evolução humana. Como o músculo auricular, algumas coisas que tendem a desaparecer. Algumas pessoas têm, tem gente que nem tem o siso, não nasce. Ah, não nasce? Não nasce. Porque a tendência evolutiva é do siso, do ser humano não ter mais o siso. Então, assim, qual o fator que vai me determinar se eu preciso extrair ou não um dente ciso? Lógico que você tem que ir ao dentista, ele vai avaliar. O que eu estou falando aqui é simbolicamente, genericamente. Eles irromperam, nasceram bem, tem oclusão, não está me atrapalhando, causando nenhuma inflamação, eu tenho espaço para ele? Perfeito. Para que eu vou tirar? Eu vou tirar assim, se ele está me causando algum transtorno, não vai nascer por falta de espaço, algum outro problema, causando algum tipo de inflamação, não tem função e não tem antagonista. Então, existem fatores que me determinam retirar ou não o siso. Isso aí ele pode interferir também na mordida? Pode, esteticamente também, esse dente ciso pode fazer alguma interferência? Não, se ele estiver bem posicionado, não tiver nenhuma indicação de extração, mesmo por má oclusão seria uma indicação também. Se ele não tem indicação, não tem por que tirar. Ele só é retirado se ele tem alguma indicação, ou por inflamação, mau posicionamento, problema oclusal, pode estar acarretando um problema oclusal. Então, por isso é bom ir num profissional, gabaritado, né? Diagnosticar se você precisa ou não tirar o siso. Como qualquer área, você tem que ir num profissional gabaritado. Doutor Fábio, porque às vezes as pessoas têm uma dor de cabeça, tem uma dor nessa região, pensa que até pode ser um problema neurológico, às vezes é um problema odontológico. Com certeza, Vacira, eu tenho tratado bastante pacientes com cefaleia, por má oclusão, tensão muscular, né? A gente fala assim, a pessoa tem bruxismo, briquismo, aperta os dentes, range os dentes, às vezes à noite a pessoa não vê, não sente. Aí vai no dentista, estou com muita dor de cabeça, muita dor muscular nessa região, os dentes desgastados, porque dá para a gente ver como se fosse um carro marcando uma rua. Isso causa muita dor de cabeça. Então, a paciente às vezes vai no neurologista, trata. Às vezes, alguns neurologistas hoje têm esse conhecimento de encaminhar, às vezes, para o dentista. Fala assim, não, vá ao dentista, vamos ver essa parte, se sua oclusão está correta. Porque eu falo assim, o dente não é um dente sozinho, a cabeça não é a cabeça sozinho. O dente faz parte do organismo humano, a boca faz parte do organismo, o rosto. Então, tudo tem que estar em harmonia. Se eu tenho um dente um pouco mais alto, está alto, eu vou acostumar, mas o seu organismo está vendo que aquilo está errado. Então, ele vai mandar uma informação para o seu cérebro que aquilo é errado. E aquilo muda toda a sua mastigação, a sua transmissão neuromuscular. Então, de alguma forma, é alterado. Tem um curso aqui também muito importante que você realizou pela Academia Brasileira de Estética Orofacial, que é sobre a toxina botulínica e preenchimentos, ou seja, é o Botox. Como que vocês utilizam isso na odontologia? Então, assim, o Botox hoje é uma nova área da odontologia, como da estética, da medicina, para diversos tratamentos, né?
A toxina botulínica, como todo mundo acha, assim, é que causa o botulismo, na verdade. E ela foi desenvolvida, amenizada para agir como uma toxina, uma proteína para tratar certos tipos de problemas musculares. Um dos efeitos colateral, na verdade, é paralisação de rugas, de marcas de expressão, que a toxina botulínica trouxe esse boom na estética. Que teve uma aceitação muito grande, né? Tem uma procura muito grande, tem um resultado muito bom. Hoje, no consultório, a gente atua muito também na parte de toxina botulínica, a gente atua na parte de bruxismo, né? Diminuição de força muscular, cefaleia tensional, né? Que a gente trabalha no temporal, no masseter, toda essa região, que onde você diminui a força, diminui o impacto sobre o dente, sobre o organismo, diminui o seu bruxismo e a sua dor de cabeça. Mas tudo isso tem que ser bem avaliado, profissional gabaritado, que faça os cursos, entendeu? Tem uma papila, por exemplo, tem um dente longe, mas não vou conseguir esteticamente também, minha gengiva está diminuída, eu posso ter um preenchimento com ácido hialurônico também. Perdi um canino aqui, né? Essa musculatura está pesando aqui em cima, eu posso fazer um preenchimento ali também. Na odontologia você utiliza isso aí como um fator estético e também reparador? Para reparador estético assim? Na área da odontologia. É mais ou menos o que é utilizado pela medicina, por exemplo, quando você falou dessas áreas que são aplicadas? Não, tem áreas específicas para os médicos e para os dentistas. A toxina é a mesma. Eu falo assim, o paciente ele tem que ir ao consultório e fazer uma avaliação das necessidades dele. O que é a parte médica e o que é a parte odontológica. Eu falo assim, a odontologia, assim como as outras profissões, ela está se utilizando de novos recursos para trazer a saúde do paciente, né? Porque a academia brasileira, né, resolveu trabalhar isso com vocês, com a classe dos dentistas, que era então um tratamento, digamos assim, que era mais específico da classe médica. Como é que tem sido essa relação, então, da medicina com a odontologia nessa questão dessa aplicação dessa toxina? A aplicação da toxina hoje, ela tem algumas vertentes. Tem a parte odontológica e a parte médica, né? Existem algumas contradições hoje entre o CFO e o CRM que estão em estudos ainda para padronizar esse tipo de tratamento. Tem algumas portarias que determinaram o uso na odontologia e na medicina, só que isso ainda está em discussão. Então, hoje em dia a gente usa para o que está programado na odontologia e os médicos hoje está programado para a área médica. Bom, agora nós vamos caminhar dentro de um outro posicionamento seu, que também é muito consistente, que é na direção da ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, aqui em Uberaba, que você é diretor social, né? Qual que é a programação para 2015 que vocês, eu não sei se já formataram, se vocês já estão idealizando, o que tem aí para 2015? Olha, Vacília, eu fui convidado no ano que passou para fazer parte da nova diretoria, onde a presidente é a Alexandra. Então, eles me convidaram para ser o novo diretor social da ABO. E assim, a ABO é uma entidade de classe hoje muito respeitada, tanto em Uberaba quanto na região. Nós temos uma programação científica, uma programação social, temos os nossos cursos que vão ser lançados agora, os folders já estão sendo mandados para o correio para os dentistas, né? Com vários cursos de endodontia, especialização, aperfeiçoamento, onde atende pacientes também que eles pagam um preço um pouco menor para ser atendido. Tem a parte social do calendário, temos a nossa festa junina, o nosso campeonato esportivo, o jantar do dentista, tem uma série de programação social que está vindo. Tem os cursos rápidos, onde a gente traz professores de empresas, 3M, Dentsply, por exemplo, um curso de um dia de estética, de clareamento, convida os dentistas e não cobramos o curso. O que a gente cobra pelo curso são alimentos que depois a ABO reverte para entidades que estão necessitando. Então tem essa parte social da ABO também. Quando você falou de atendimento aí ao público, as pessoas podem procurar a ABO, porque tem profissionais lá. Como é que é feito isso? Para ser atendido, por exemplo, está com uma dor de dente ou precisa fazer uma extração. Pode procurar a ABO? Tem que fazer um cadastro? Não, como assim, que é? Ele não tem um atendimento tipo 24 horas, pronto-socorro, não. Lá tem cursos a ser ministrados. Por exemplo, endodontia, canal. Então tem um curso de canal onde os alunos vão precisar de pacientes. Então, quer dizer, as pessoas que têm interesse em fazer um canal, uma endodontia, às vezes não tem aquele recurso para pagar num profissional particular, ele vai lá, faz um cadastramento, é passado uma triagem, né, onde ele vai ser selecionado ou não para participar do curso, sendo atendido, né, e tem um custo bem menor,
Mas assim, é feita uma triagem. Então são tratamentos específicos. Não assim, eu tenho uma dor de dente, vou lá ser atendido, não. Ah, tá. São cursos específicos, por exemplo, para implante, para ortodontia, para endo. Então são coisas específicas. A ABO, ela fica na rua Padre Jerônimo, não é? Isso. Esses cursos são lá também? São. A gente tem uma sede lá, né? Tem um projeto de fazer uma sede muito maior, que em breve, se Deus quiser, vai ser feita. Né? Fica ali, do lado da Uniub ali. Os cursos que você também se referiu aí para 2015, ele atende sempre uma programação, por exemplo, de 2014, agora eles serão feitos novamente em 2015 ou vai ter algum curso novo? Assim, os cursos que estão em andamento não vão ter outros, eles continuam, as pessoas estão, os dentistas estão terminando, mas a gente está sempre lançando cursos novos. Então a gente sempre tem cursos lá na BO. Né? E não só curso de atualização, de aperfeiçoamento, mas tem os cursos de imersão, que a gente fala, o curso de um dia, são cursos excelentes. Às vezes, assim, um curso de um dia vai te esclarecer tanta coisa como profissional, que você fala assim, gente, eu não imaginava que isso era assim. Então, eu acho muito interessante a classe odontológica, procurar a BO, se informar. A gente tem muitos benefícios também para quem se associa, né? Eu estou aqui explorando os conhecimentos do Dr. Fábio na área de odontologia, né? Mas também todo mundo sabe que ele é um excelente comunicador. Então, nós vamos agora navegar por esse universo que você tem 3 colunas na revista especial Mulher, que é Mulher com M, tem a saúde e tem social. Na saúde, você sempre também traz bastante informação sobre a odontologia. Na edição mais recente, até nós vamos falar depois, você falou sobre laser, né? Mas eu quero saber primeiro como é que se deu essa vocação. Você sempre gostou de escrever? Como é que surgiu esse Fábio para atuar com a escrita? Pois é, isso é uma nova vertente, aconteceu assim de uma forma, foi uma surpresa na minha vida. Eu sempre gostei de escrever. Eu tive uma grande mestra, que foi a dona Terezinha Webb de Menezes. De Menezes. Fiz curso de redação 2 anos com ela, então eu sempre gostei muito de escrever. Só que isso ficou adormecido ali. Um dia a Alcineia Cabral, a proprietária da Especial Mulher, me convidou para escrever uma coluna, era comportamento na época, eu escrevi, ela gostou muito, teve uma repercussão muito boa. E ela me convidou para fazer parte da equipe da revista Especial Mulher. Né? Há 5 anos, era uma revista pequenininha, né? Quase não Você tinha... começou há 5 anos na revista, já tem 5 anos. 5 anos. A revista tem 7, então você está lá no início da revista. Né? Então, assim, hoje eu falo assim, hoje a Especial Mulher é um boom, é uma das melhores revistas da região. Né, uma qualidade de produto excelente. Então, voltando àquele assunto, ela me convidou, eu falei, aí eu passei a ser parceiro, falei assim, Néia, tá faltando conteúdo, às vezes precisa de saúde, precisa de desenvolver essa parte, a Mulher com M, onde eu convido uma mulher de Uberaba, que tem alguma coisa para mostrar para as outras mulheres, entendeu? Em termos de trabalho, de política, de mãe, de esposa, tipo assim, para servir de espelho. Na verdade, essa coluna, eu falo assim, a Mulher com M é o espelho da mulher moderna, não só de Uberaba. Né? Porque a mulher de Uberaba hoje é uma mulher mundial, é cosmopolita, não existe, ela é do interior, não. A mulher de Uberaba hoje está em Uberaba, está em São Paulo, está em Paris, está em Nova York, então a mulher de Uberaba hoje ela é cosmopolita. A saúde foi um outro fator, uma outra coluna que eu introduzi na revista, e a parte social também. Só te interrompendo, mas você começou com o comportamento, depois você passou para a Mulher com M, depois você veio com a saúde. Isso. Foi nessa sequência? Foi nessa sequência. Na verdade, saúde, Mulher com M, social, saiu praticamente... Foi um projeto só, né? Eu acho que veio agregar mais conteúdo para a revista. E hoje a revista tem diversas vertentes de conteúdo, né? Moda, tudo. E cada vez você se encanta mais quando você faz, que vê o resultado final, porque a gente tem isso, né? Quando a gente faz uma produção, a gente tem uma tendência às vezes assim, falar assim, nossa, eu poderia ter feito assim um pouco diferente, mas também se encanta, né, com o que é produzido. É esse sentimento também que te move a estar sempre fazendo um pouco mais, explorando um pouco mais e dedicando o seu tempo para a revista? Com certeza. Assim, em primeiro lugar, é o que eu sempre falo, quando você faz uma coisa que você gosta, acaba saindo bem feito. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de fazer parte dessas edições. E cada edição parece que é um filho. Você tenta fazer o melhor possível, né, agradar, e assim, o reconhecimento das pessoas, o produto final, você vê que ficou excelente, a qualidade, a informação. Então, isso te traz um bem-estar tão grande que te estimula a continuar fazendo aquilo. Nessa edição aqui que eu estava te falando, você falou sobre o laser, que é o novo aliado da odontologia moderna, né? Como é que você faz esse enfoque? Como é que ele é um aliado na odontologia agora? Então, o laser, todo mundo conhece o laser odontológico para clareamento. E ele vai muito além disso, né? Existem vários tipos de lasers, né? Tem o laser para clareamento, que é o mais usado hoje, mas tem o laser terapêutico também. Como que é isso? Ele é usado para
Tipo assim, o laser ele estimula regeneração celular. Né? Então ele vai atuar na área de implantodontia, na área de bruxismo, por exemplo, tem uma herpes. Tem uma herpes aqui, você introduz o laser específico com a frequência exata, tudo direitinho. Então ele vai estimular a regeneração, né? Vai diminuir a dor, né? E vai diminuir aquele tempo que o herpes teria na sua boca. Por exemplo, que se tivesse 15 dias, vai ficar 5, vai diminuir. Então assim, é um assunto muito profundo. O laser na odontologia hoje ele tem uma vertente enorme, né? Trata de infecções, pós-operatório, né? Então é uma vertente muito grande. Bom, tem essa matéria aqui, né, que ela está bem assim didática sobre a utilização do laser, a importância e quando também que pode ser indicado, né? E você, assim, ao escrever, a gente que é da área da comunicação, sabe que a gente está documentando uma história, documentando um tempo, né? E isso passa a virar uma referência de um compromisso social. Você tem ideia disso daqui a alguns anos, ao olhar, né, assim, fazer uma pesquisa, falar, eu contribuí socialmente com essa história da comunicação em Uberaba? Sim, quando eu escrevo, além lógico, do meu conhecimento, dos cursos que eu tenho, eu sempre pesquiso muito, eu tenho um critério muito grande quando eu vou escrever uma matéria de saúde. Tanto que quando eu faço a matéria e mando para a revista, antes de ir para a gráfica, eu quero revisar. Revisar se está tudo certinho, nome de medicamentos, está tudo certo, porque eu sei que isso aí vai ser uma referência para as pessoas. Quem abre essa revista laser, vou ler, nossa, vai acreditar no que eu estou falando. Então tem que ser uma coisa séria, uma coisa que foi pesquisada. Então tudo que eu coloco aí, além do meu conhecimento, eu pesquiso para colocar na revista. E se for para ser reconhecido e ter tido, como você falou aí, para mim é uma gratidão muito grande. Fico muito feliz. Doutor Fábio, nós estamos terminando o programa. Eu quero te agradecer imensamente, né, por estar aqui conosco, passar todas essas informações que, além assim, de ser da saúde, são questões assim, de utilidade pública e de cidadania também. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Evacira. O seu convite para mim foi uma honra estar presente aqui. Você, além de um amigo, uma querida, um excelente profissional. Então, eu só tenho que te agradecer, né, a você, a Uberaba, por me tratar tão bem, a Revista Especial Mulher. E muito obrigado por tudo. O programa Movimento é uma produção da Câmara Municipal de Uberaba. O estúdio aqui no Salão Nobre, que tem o nome de vereador Mário de Assis Guimarães, que fica no Paço Municipal, né, que também é conhecido como Casarão da Praça Rui Barbosa. Então, eu também faço um convite a vocês, quem quiser conhecer o estúdio, conhecer o Salão Nobre, conhecer as pinturas parietais, essa riqueza artística que nós temos aqui, o prédio é aberto ao público. Muito obrigada por sua companhia e até breve.